Oiê! E aí, tudo bom com vocês? Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, eu sou Mayra Engelmann, sou mulher, mãe, psicanalista e contoterapeuta. Esse vídeo é um vídeo introdutório sobre o meu trabalho com os contos como ferramenta terapêutica, tá? Então eu quero trazer nesse vídeo um pouco da minha história com as histórias. E por que que eu sempre, desde criança, sempre fui fascinada pelos contos de fadas, né? Trazendo aqui, inclusive, alguns livros aqui no começo, que são livros que, no início, né, da minha jornada como criança, como adolescente, me trouxeram essa paixão por histórias, né? Me fizeram compreender o quanto tinha algo de mim ali, né? O quanto as histórias, os contos, as poesias falavam sobre mim e eram o meu grande refúgio. Apesar de eu ser sempre assim muito expansiva, muito comunicativa, eu sempre tive uma forte necessidade de me fechar num lugar com um livro. Os livros, eu sempre digo que são os meus melhores amigos. Me desculpem, né, os meus amigos humanos e amigas humanas, mas os livros de fato são os meus grandes amigos até hoje, né? Toda vez que eu entro em um processo mais complexo, né, dentro da minha trilha aí de autoconhecimento, normalmente eu encontro muito do que eu procuro, sem saber que eu procuro, nos livros. Então, a ideia aqui é contar para vocês um pouquinho da minha história com os contos, com as histórias, né, que me fizeram buscar uma formação em contoterapia para poder trabalhar neste momento, principalmente com mulheres, né, no resgate disso, né, que a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos com mais ênfase daquilo que Clarissa Pinkola, né, que está aqui, Clarissa Pinkola Estés traz como a mulher selvagem, né? Então, nesse momento eu vou trazer um pouquinho da minha história para vocês. Provavelmente é um vídeo que vai ficar longo, então se você tiver realmente interesse em conhecer um pouco dessa minha jornada e talvez, inclusive, se inspirar nela, né? Porque é isso que a gente busca nas histórias. Então, eu estou aqui hoje para contar a minha história, né? Focada nesse lugar das histórias, dos contos, na minha vida, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de expansão da consciência, no meu processo de resgate dessa mulher selvagem que eu reencontrei depois de passar muito tempo perdida, como Clarissa traz em alguns contos, que faz parte desse processo, né? Da gente, em algum momento, se desconectar dessa mulher selvagem, porque esse é o trabalho do patriarcado, fazer com que a gente se desconecte dessa mulher selvagem e que a gente adquira um perfil de uma mulher dita ingênua, que muitas vezes se julga muito esperta. E eu sei do que eu tô falando, porque eu estive nesse lugar. Quando de repente a gente desperta desse conto de fadas que nos diz que está tudo bem sermos colocadas em lugares onde não temos voz, onde não temos força, onde somos humilhadas, onde somos subjugadas, submetidas. E aí a gente desperta essa mulher selvagem que nos diz que não, nós somos gigantes, nós somos selvagens, nós somos amorosas, mas também podemos ser ferozes. Enfim, esse é um assunto para os próximos vídeos, né, trazendo de fato o foco no meu trabalho, né, com esse livro Mulheres que Correm com os Lobos, que consiste num trabalho de grupoterapia para mulheres, tá? Que eu vou falar isso de forma mais abrangente aí nos próximos conteúdos para vocês. Mas hoje, agora, neste momento, é sobre a minha história. Então, puxa uma cadeira, senta no sofá, deita na cama, onde você se sentir à vontade e senta que lá vem a história. Bom, vamos lá. Vou começar do começo. Infelizmente, eu não tenho um livro que eu gostaria de ter para começar a contar essa história. Era um livro que a minha mãe tinha,
que era aqueles livros de contos de fadas, que vinham todos os contos de fadas principais, né? Eu nasci em 1978, né? Então quem é dessa época talvez conheça esse livro. Era um livro enorme, assim, ele tinha isso de largura e assim, era muito grande, era enorme. Imagina uma criança com aquilo no colo. Eu consigo lembrar dessa cena. E a minha mãe, né, sentava a gente com ela, e eu lembro de uma cena que eu estava sentada assim na cama, né, no meio das pernas dela e o livro aqui na minha frente. E a história que eu lembro nessa memória era a história da Chapeuzinho Vermelho, que sim, conta muito sobre mim, conta muito sobre muitas coisas que eu passei e que inclusive tem a sua versão, né, dentro do livro Mulheres que Correm com os Lobos, com a história do sapatinho vermelho, né? E que é o conto que mais mexe comigo, justamente porque conversa muito com a minha natureza, né, na infância, na adolescência, né, por muito tempo, desse lugar de excessos, esse lugar de descontrole, esse lugar de inquietação, que é um conto que realmente me atravessa. E eu vou trazer para vocês aqui nos próximos vídeos todos os contos, tá? Eu vou gravar um vídeo para cada conto e eu vou propor algum exercício para vocês, tá bom? E esse conto realmente ele mexe muito comigo. Então foi a história que eu lembro, né? E era um livro que ele tinha os desenhos vazados, então dava para a gente colorir. Quer dizer, teoricamente não era para colorir, mas eu sempre tive esse perfil de quem risca os livros até hoje. Então eu pegava os lápis de cor e pintava tudo, e é aquele jeito, né? Porque eu devia ter pintado quando eu tinha 2, 3 anos, né? Tudo rabiscado. E minha mãe sempre falava, né? Quando eu falava assim, não, porque riscaram o livro, ela falou, só pode ser você, porque você é a única que risca ali. E essa história do Chapeuzinho Vermelho sempre mexeu muito comigo. Então já existia ali uma identificação não possível de ser nomeada naquele momento, mas ela já existia, já tinha algo meu que seria a base para construir uma história que conversaria com a história da Chapeuzinho Vermelho, que, segundo, né, a leitura aí da psicanálise, nesse livro que também é maravilhoso, que é a Psicanálise nos Contos de Fadas, fala muito de um lugar, né, de uma história que traz um fundo relativo a abuso na infância e na adolescência, né? A Chapeuzinho Vermelho, de certa forma, ali, ela está ali numa faixa etária entre a infância e a adolescência, que teoricamente a gente chamaria de puberdade, mas a puberdade não existe, tá, gente? Isso é uma invenção. Dentro dos estudos psicológicos, né, a gente não fala de puberdade, né? A gente trata da infância e da adolescência. A puberdade foi algo que foi inventada ali no meio do caminho, justamente pelo desconforto social em relação ao ser adolescente. É meio que assim, tipo, "Ah, deixa eu me preparar, deixa eu dar um outro nome aqui para tentar fugir dessa fase que eu vou ter que lidar com os meus filhos na adolescência, porque é uma fase que realmente desafia muito, né, os cuidadores. E até por isso, talvez, é a fase que eu mais amo lidar, porque realmente eles são aqueles que vieram para quebrar as regras. De vez em quando a gente precisa, né? Bom, sou psicanalista, então a minha fala eu espero que não assuste ninguém, porque é esperado de um psicanalista, né? Esse lugar de compreender a importância da gente romper, né, com os paradigmas, principalmente atualmente. É o que a gente vê acontecer no nosso mundo. Bom, enfim, então vamos voltar para Chapeuzinho Vermelho. Então é a primeira cena que eu lembro. E eu era apaixonada por esse livro. No entanto que em 2006 eu fui morar na Alemanha. Na verdade, em 2006 eu fui visitar, em 2007 eu fui mudar, né, mudei para a Alemanha e pedi para minha mãe guardar esse livro. Mas, aliás, eu tenho que perguntar para onde foi para esse livro, porque esse livro sumiu. Eu acho que ela doou, porque, né, eu fiquei 4 anos na Alemanha, eu acho que ela cansou de ficar tendo que fazer mudança e levar meu livro junto. E era um livro enorme, enorme mesmo, ele era muito grande. E infelizmente não tenho esse livro para mostrar, eu gostaria de tê-lo, né? Porque é uma memória muito bonita, né, que eu tenho. Da importância dos contos de fadas para mim, do quanto eu já amava, né, naquele momento. E aí depois tem um livro, né, que eu consegui comprar ele, vai fazer uns 3 anos mais ou menos. Eu achei num sebo, que é. Cadê ele? Eita, tá aqui. É esse daqui, ó. A Menina e o Pássaro Encantado. É um livro lindo do Rubem Alves, né? Hoje em dia tem a versão atual dele, mas que é
É uma outra capa, só que eu queria essa capa desse pássaro, porque eu lembrava de tudo, eu lembrava do nome, eu lembrava da imagem. E aí, quando eu falei para minha mãe desse livro, ela, não sei desse livro. Ela não lembrava, né? E aí, o dia que eu consegui comprar, que eu achei, de tanto que eu pesquisei, eu achei, eu mostrei, ela falou, agora eu lembrei, você adorava esse livro. Ela falou, mas como assim você não esqueceu? Eu falei, não, né? E é uma história linda. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu gravei, tá? O conteúdo desse livro, procura. É A Menina e o Pássaro Encantado, né? É realmente linda a história. E que também conversa com coisas que vieram a acontecer comigo depois. Então, isso é muito interessante, quando a gente se identifica com uma história em qualquer momento da nossa vida, tem algo ali de ainda no lugar de mistério, que talvez ainda não tenha acontecido, para que a gente entenda por que que a gente se identifica tanto com aquela história. E essa é a riqueza dos contos, né? Porque como ele traz esse lugar simbólico, né, ele mexe muito nesse nosso campo chamado inconsciente, que é um campo do simbolismo, né? Que é esse lugar da nossa subjetividade que guarda os nossos segredos. E esses arquétipos, esses símbolos, esses signos, eles de alguma forma fazem isso pulsar em nós. Tudo isso que está ali escondidinho ganha uma certa excitação. E isso ajuda, de alguma forma, com que a gente consiga trazer esses conteúdos para fora até o momento de conseguir nomeá-los. Mas primeiro a gente sente. A gente sente ou um desconforto diante de uma história, de um conto, de uma cena, ou a gente sente um chamado, a gente sente uma excitação, a gente sente uma euforia, a gente sente uma alegria, ou a gente sente uma tristeza, ou a gente sente um conflito, algo que nos pega de um jeito que você lê aquilo e você não sabe nem se você está sentindo alegria nem tristeza. Você não consegue nem nomear. Você olha e fala assim, não, isso aqui mexeu comigo, mas eu não sei. Tem uma parte minha que gostou, mas tem uma parte minha que não gostou. Muitas vezes, diante de uma história, primeira vez que a gente lê, a gente nem consegue realmente ouvir. E aí, depois, quando você vai ouvir de novo, você fala, ué, essa parte estava aí. E onde eu estava? Por quê? Porque existe o nosso mecanismo de defesa, muitas vezes, né, que não quer ouvir aquilo. Porque de alguma forma vai mexer num conteúdo sensível. E às vezes a gente não tem ainda estrutura emocional para lidar com isso. Então é como se a gente entrasse num processo de negação. Não estou ouvindo, né? Igual criança, lá, né? E é muito interessante. E isso acontece muito nesse trabalho terapêutico com os contos. Quando a gente lê um conto para um grupo, que é o que acontece no trabalho que eu faço de grupo terapia para mulheres, e que cada uma escolhe uma cena. E aí, quando a gente vai fazer a partilha, né, com as outras, uma pessoa fala de uma cena que você olha e você fala, ué, essa cena eu não vi, não. E aí, depois, quando você para pensar na cena da pessoa e como ela traz a leitura dela, aquilo te impacta. Mas se ela não tivesse falado, talvez você não tivesse acessado. E até por isso esse trabalho em grupo com os contos é tão maravilhoso, né? Porque não é só o lugar ali meu como psicanalista interpretando, dizendo o que pode ser, o que não pode ser. É muito mais abrangente, porque traz outras subjetividades. E isso enriquece maravilhosamente o trabalho. Então, esse livro, né, foi um livro que me tocou muito na minha infância. No entanto, que ficou na minha memória. E olha que eu tenho poucas memórias de infância, mas esse livro me marcou muito. E aí, segui, né, crescendo. E aí tem um outro livro que veio na minha adolescência, que não é um livro de contos, mas é um livro que chama Esmeralda. Minha mãe era kardecista na época, né? Então tinha um monte de livros. Eu sempre, como eu disse, amo livros. Sempre amei ler muito. Gente, de vez em quando eu mudo, eu olho para a câmera, olho para baixo, né? Eu fico confusa. Então vocês vão ver que meu olho muda de vez em quando, mas tá tudo certo. Espero que, né, dê para acompanhar. É, E a minha mãe tinha muitos livros.
psicografados, né, espíritas, em casa. E esse livro da Zíbia Gasparetto foi um livro que, na minha adolescência, um dia eu decidi que eu queria ler. E é impressionante. Por quê? Porque nesse livro traz, né, um contexto do povo cigano e traz também o contexto do tarô. E traz também um romance extremamente caliente, né? Assim, aquela loucura. E eu li isso quando eu devia ter os meus 14, 15 anos, mais ou menos. E hoje, aos 46, né? Foi o ano retrasado que eu me dei conta, não foi antes, que eu me dei conta que eu desenvolvi de fato, né? Sempre tive uma paixão muito grande pelo povo cigano. Fui buscar o tarô para de fato me tornar taróloga. Então, assim, hoje eu ainda faço leitura de tarô, tem um método que eu desenvolvi que chama Mandala do Inconsciente, mas que eu só abro a agenda uma vez no primeiro semestre e uma vez, né, um mês no primeiro semestre e um mês no segundo semestre, porque eu amo fazer esse trabalho, né, e eu não quero parar, né, mas eu não leio mais com tanta frequência. Antigamente eu lia muito tarô. Né, eu fiz, aliás, muitos dos meus pacientes de psicanálise vieram a partir das minhas leituras de tarô, dessa mandala do inconsciente, porque realmente é uma leitura maravilhosa. É, E eu ficava me perguntando, de onde vem esse lugar, né? De onde vem essa minha identificação tão forte com o povo cigano? De onde vem esse desejo de aprender tarô? Porque eu não sabia de onde vinha. Porque não tinha ninguém na minha família, não tinha amigas, não tinha ninguém. E até que um dia me veio um insight. Eu falei, meu Deus, Esmeralda, é aquele livro. E aí eu fui atrás também para comprar de novo, né? Porque minha mãe já tinha doado e tudo mais. E eu comprei e comecei a ler. E no que eu comecei a ler, eu fiquei impressionada, porque eu vi ali a descrição das histórias e da história de amor, e eu vivi, né, uma paixão louca, como é descrita aqui nesse livro. E aí aquela pergunta, né? Será que a gente constrói as narrativas da nossa vida a partir do que a gente lê? Ou aquilo que a gente lê e se identifica, na verdade, já está nos contando coisas que ainda vão acontecer? Pergunta de 1 milhão. Bom, e aí para continuar, nem sei quanto tempo tá dando, tá? Eu falei que ia ficar longo. É, Veio esse livro quando eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato, né, com computador, né, em 1997, 98. Chegaram os primeiros computadores, né, quem é da época lembra, aquelas coisas gigantes, no laboratório onde eu trabalhava, né, eu tinha me formado em técnico em química e fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, dentro da USP, em São Paulo, né. E aí chegaram os computadores, e aí foi aquela euforia, porque assim, todo mundo queria criar o primeiro e-mail, né? Eu lembro que o primeiro e-mail era aquele e-mail do IG, do cachorrinho, não sei se vocês lembram. E aí eu criei e-mail, aí o que que vamos fazer com o e-mail, né? E era aquele lugar de uma nova ferramenta, a gente, todo mundo empolgado, né? Eu, principalmente, muito empolgada, porque tudo que é comunicação sempre me empolga, né? Tudo aquilo que é ferramenta para poder me comunicar com mais pessoas e mais, sempre me empolga. E aí, de repente, eu, né, em algum momento, mas não foi aos 17, foi mais para frente, eu decidi, porque eu era muito desse lugar de autoconhecimento, sempre fui, né, desde muito cedo. Eu tinha um professor no técnico em química que ele tinha uma pasta cheia de textos e contos, inclusive. Lembrei disso agora. Jair, meu amor. Jair foi meu grande guru. Foi um professor de química inorgânica, mas que ele era muito bruxo. E na época, né, que eu estava fazendo técnico com ele, ele começou a fazer uns cursos, né, de terapias holísticas. Então, ele começou a fazer curso de Reiki, começou a fazer curso de massagem, Shiatsu, Doin, né, muito espiritualizado. E aí ele tinha uma pasta com vários contos. Gente, eu não tinha lembrado disso. Eram muitos contos, mimeografados. Tá sendo gostoso fazer esse vídeo, gente, que eu tô lembrando de um monte de coisa. Saudade do Jair. É, E aí, esses contos, ele colocava numa pasta, aquela com os plásticos, e aí você ia lá falar com ele que você estava em crise de alguma coisa, estava sofrendo por alguma coisa, ele te indicava um conto. E a gente ia lá, tirava, né, o conto da pasta, ele emprestava pra gente, ó, lê e depois devolve. E aí era no laboratório, né, eram 4 anos, né, assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de técnica em química, e todo mundo compartilhava dessa pasta. Então, a gente sabia o armário onde ela ficava,
E aí, em algum momento, mesmo sem falar com ele, a gente ia lá e buscava, né? E aí o conto que a gente achava que estava ali falando com a gente lia e devolvia. E isso eu tinha, né, 14 anos, né? Quando eu entrei no técnico, eu entrei com 14 e saí aos 17. Então foram 4 anos nesse lugar, utilizando os contos como processo terapêutico, sem saber que era sobre isso. E como aqueles contos ajudavam a gente. Era impressionante. Como eu chorava lendo aqueles contos, né? E e aí depois ele, né, começou a fazer o trabalho, o reiki, fui fazer reiki onde ele fez também, né, aos 21 anos de idade, né, ele fazia os atendimentos de shiatsu, né, e alguns alunos iam quando ele estava estudando para ser cobaia, eu adorava ser cobaia, né, então a massagem também nesse momento, né, para mim eu sei que hoje o quanto foi importante esse trabalho do corpo durante a minha adolescência, num período que eu ainda não fazia terapia, mas já precisava. No entanto, que a primeira coisa que eu fiz quando eu tinha um pouco mais de recursos foi buscar terapia aos 22 anos de idade, né, por conta de várias histórias na minha narrativa, né, que realmente me impactaram muito, né, em relação às minhas pulsões, né. E aí, o que aconteceu? Tudo isso para voltar lá de quando eu mandava os e-mails. E aí eu comecei, quando criou os e-mails, criei o meu e-mail do IG, e falei, bom, o que que eu vou fazer com isso? E como eu já amava esse lugar de compartilhar contos, de ler contos, histórias, para ajudar as pessoas a se identificarem e a trazerem essa cura a partir desse impacto, né, dos símbolos, né, dentro do psiquismo, dentro desse campo do inconsciente, eu decidi mandar, acho que era um e-mail por dia, durante um período, com um texto desse livro do Paulo Coelho. Como eu falei, minha mãe era kardecista, então a gente tinha um monte de livro também do Paulo Coelho em casa, que é o Manual do Guerreiro da Luz, que eu comprei o ano passado de novo, justamente porque eu decidi, né, começar a trabalhar com os contos. Então, esse livro aqui, quando eu tinha uns provavelmente 16 anos, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho. Então, eu mandava um e-mail por dia para um grupo, né, de pessoas, de amigos, né, e familiares, com um dos textos, né? São textinhos, mas que são incríveis, né? E aí eu mandava só o texto para as pessoas e todo mundo adorava. Isso aos 16 anos de idade. Ou seja, como que a minha história hoje vai fazendo cada vez mais sentido, né? De tudo aquilo que já estava sendo construído nesse trabalho que eu faço com livros. Porque, de fato, toda vez que eu penso em fazer um trabalho, eu penso em um livro. Sempre, né? Há anos, né? Quase 10 anos como psicanalista, já fazendo alguns projetos, sempre tem um livrinho no meio, né? É como se eu precisasse realmente, né? O meu corrimão, né, que me traz uma certa contingência no meu trabalho, são os livros, né? E que o meu sonho é ser escritora, inclusive, né? Mas isso vai ter que esperar um pouquinho. Bom, e aí eu comecei a mandar esses livros. Então, isso foi uma das partes. E aí, depois vieram as histórias, os contos, as novelas, as crônicas de Clarice Lispector. Aqui eu trouxe ele, esse daqui, que é um livro gigante, né, que ele reúne muitos contos, muitas novelas, muitas crônicas, né, da Clarice. É maravilhoso, sugiro, né, porque tem muita coisa aqui. Né, e sugiro qualquer obra da Clarice Lispector, né, assim, porque realmente, desde a adolescência também, eu falo que a Clarice é a minha melhor amiga. Ela não é só uma amiga, ela é minha melhor amiga, né, desde a adolescência, porque eu passava horas lendo Clarice e, de alguma forma, foi a primeira vez que eu li, né, uma mulher que, de alguma forma, ela trazia partes minhas que eu ainda desconhecia e ela me fazia compreender coisas em mim que ninguém mais conseguia. E até hoje, eu releio as obras de Clarice de tempos em tempos, porque conforme eu vou amadurecendo vai ficando mais fácil, né, entender o quanto ela sabia sobre mim, sabe? É muito interessante essa sensação. É como se, meu Deus, ela me conhecia. Alguém contou para ela tudo que eu seria, né? Porque ela me ajudou a me decifrar. Ela me ajuda a me decifrar. E às vezes, quando eu esqueço de partes minhas, Clarice me lembra delas. Então, eu também sugiro muito, né? Os contos de Clarice, as crônicas, novelas, tudo que é da Clarice é maravilhoso. Bom, e aí aqui tem um monte de livros,
né? Que eu não vou entrar em contato com todos eles, né? Mas tem aqui, por exemplo, esse livro aqui que eu amo, que é gigante, que é um livro de contos de fadas originais, né? Não os contos de fadas fofinhos, mas os originais, tá? Porque é bem diferente as histórias, bem diferente. Porque os contos de fada originais, eles não eram fofinhos. Eles traziam, sim, um lugar de uma realidade bruta, que doía no final da história. Mas, infelizmente, foram romantizados, de verdade. Eu leio para meus filhos esse, né? E eles acham muito interessante, porque, lógico, quando eles eram menorzinhos, eu acabei indo no movimento de todo mundo e lendo os fofinhos, né? E agora que um tá com 8, outro tá com 13, eu leio esses. E eles ficam impressionados, porque eu falo para eles, esses são os originais, né? Depois eles foram modificados para, tipo, como fala, conto de fada Nutella, gourmetizados. E eu acho que a gente perde muito. Então, leiam, se vocês tiverem oportunidade, os contos de fada originais. Vocês vão ver a diferença. E nunca interprete para uma criança. Nunca façam isso. Deixa ela te contar o que ela entendeu, o que ela sentiu, o que ela faria, com qual personagem ela se identifica. É tão rico para a gente conhecer as nossas crianças, adolescentes, a partir desses contos. Aliás, para conhecer qualquer pessoa. Que inclusive esse trabalho que eu faço da grupoterapia de mulheres, por enquanto de mulheres, mas que eu tenho vontade de fazer com homens, né? Também esse trabalho dessa terapia com os contos, mas vamos ver, né? Como que isso vai se desenvolver. Se você for homem e tiver interesse, já comenta aqui. Não tinha planejado isso, hein, essa chamada. É, aliás, se você é mulher também, né, assim, tiver interesse em saber mais, comenta aqui e aí eu mando para você direitinho as informações, tá bom? No final eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre um convite, tá bom? Que eu vou trazer aqui para vocês, mas que ele vai ficar obsoleto em algum momento, mas não tem problema. Vou deixar aqui para vocês, só para vocês saberem que tem aqui um lugar para vocês poderem se conectar de forma mais profunda, né, com os contos, né, que é justamente participando desses trabalhos que eu conduzo a partir dessa ferramenta incrível, né? Bom, e aí, tem esse livro da psicanálise dos contos de fadas, que é maravilhosa. Fadas no Divã, que também traz muito esse lugar dessa interpretação, tanto psicanalítica, mas também dentro do lugar dos arquétipos, né? Traz muito nos contos um lugar também da psicologia analítica de Jung, tá? Então, assim, é muito rico, é muito vasto, né? E dentro do meu olhar, no meu trabalho, eu trago também inteligência sistêmica. Eu tenho formação em constelação familiar e dentro do curso de contoterapia, a gente também estuda a inteligência sistêmica, que é fundamental para a compreensão de muitas coisas nesses contos, tá? E da condução do trabalho terapêutico com eles. O que mais? Deixa eu ver o que eu posso trazer aqui. Esse daqui aí vem o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, já trouxe aqui, né, que os contos estão na minha vida sempre. E aí o livro Mulheres que Correm com os Lobos tem duas versões, né? Tem a versão antiga, que é essa, tchutchu, e tem a versão atual, que é essa, que é maravilhoso, que tá todo manchado. Acho que eu botei um copo aqui em cima. É, quando eu fiz 40 anos, me indicaram muito esse livro. Isso vai fazer 6 anos. E eu comprei. No momento que, com 40 anos, né, quem já passou por esta transição, eu estava muito mexida, né? Eu já estava casada há, deixa eu fazer as contas, há uns 12 anos, né? Uns 13, 14, não mais, há uns 14 anos, né? Eu fiquei casada, na verdade, 15 anos e numa relação, né, com essa mesma pessoa, 18 anos, né, com quem eu tive meus dois filhos. Então foi uma relação muito longa e foi uma relação boa, porém com muitas questões ali que envolviam sim uma postura, né, minha dentro desse caráter da mulher ingênua e do parceiro dentro desse lugar do homem fruto do patriarcado, né, onde existiam sim ali, né, lugares machistas, misóginos,
mas que eu realmente não estava conseguindo enxergar, né? E ele também não. Esse é o ponto. É, de fato, é uma boa pessoa, né? Não é um desses homens que a gente fala por aí, né? Que o cara não vale nada, não sei o quê. Mas ele atuava a partir, né, desse lugar, desse homem, dessa sociedade patriarcal, de forma inconsciente. E eu também inconscientemente me colocava diante dele nessa posição submissa. Eu, que era uma mulher extremamente independente antes de conhecê-lo. Mas tem toda uma narrativa dentro desse encontro que fez com que essas posições fossem ocupadas dessa maneira, né? Com que funcionasse da maneira como funcionou. E hoje, depois de muito tempo, né, de análise, de autoconhecimento, de expansão da consciência mesmo, né, que eu trabalho isso há muito tempo, hoje eu consigo fazer uma leitura muito clara e fico muito em paz com tudo que aconteceu. Mas foi muito difícil, principalmente o despertar. E o despertar aconteceu principalmente, lógico, eu estava em processo analítico, né, na minha análise pessoal, já estava sentindo alguns desconfortos em relação àquela relação, não estava conseguindo ter clareza, né, sobre o porquê que estava me incomodando e se não era fantasia da minha cabeça, né, porque a gente é tão acostumada como mulher a ser o tempo inteiro deslegitimada, que a gente constrói essa persona no nosso psiquismo que nos deslegitima internamente, né, que quando a gente pensa uma coisa que provavelmente aquilo é a verdade, automaticamente vem um pensamento e te critica ou te coloca em questão. Ah, vai, não é isso. Você está inventando isso. Para de reclamar. Olha tudo que ele faz por você. Olha tudo que ele te dá. Você está no paraíso? Está reclamando do quê? Né? Nós temos essas vozes. Então, tinham assim, os dois tomados ali por ações inconscientes e eu não conseguia ter clareza, eu não conseguia enxergar de fato o que estava acontecendo para poder, de fato, tomar uma decisão sobre o que fazer com aquilo que eu sentia e o quanto aquilo era real, o quanto aquilo era fantasia, o quanto aquilo eram as minhas neuroses, o quanto eu estava tentando repetir um padrão, porque meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Então vinha essa dúvida: será que eu estou querendo me separar porque eu, na verdade, tenho um impulso inconsciente que está me levando a isso? Ou de fato, né, essa relação realmente não está sendo saudável? Era muito difícil, mesmo em análise, conseguir ter a força interna, a partir de uma certeza, para fazer o que eu precisava fazer. E foi aos 40 anos que me indicaram esse livro. E esse livro veio, uma das histórias, todas elas mexem muito com a gente. Uma das histórias que na época me impactou muito foi, provavelmente quem conhece o livro já sabe qual foi, diante dessa narrativa que eu trouxe, foi o Barba Azul, né? Que me fez enxergar muita coisa em relação à minha relação, né, com esse parceiro. E foi a partir daí que eu fui conseguindo realmente nomear mais o que estava acontecendo, compreender e legitimar o que eu estava sentindo. E lógico, o desconforto foi só crescendo cada vez mais, né? Infelizmente, o meu parceiro não conseguia fazer o que ele precisava fazer e que eu indicava para ele que ele precisava fazer, inclusive um trabalho próprio de autoconhecimento, que em algum momento no final ele foi buscar, mas infelizmente era tarde demais, né? Enfim, é a história que precisa ser. E aí, quando, né, quando eu estava com 43 anos, foi quando eu, de fato, né, pedi a separação. E esse livro me ajudou muito. E é por isso que eu acredito tanto nesse trabalho com os contos. Aí agora, o ano passado, né, novamente, porque aí eu saí do casamento, faz 3 anos, né, que eu tô fora do casamento. E aí quem já viveu essa situação também, de se separar depois de muito tempo, né, eu fiquei 18 anos na relação, vai entender o que eu digo. A gente sai e a gente sai com uma fome de vida absurda. E uma fome de amor, uma fome de paixão, uma fome realmente também nesse campo sexual. Então eu acabei voltando a repetir alguns padrões nocivos que eu tinha antes de me casar. E novamente voltei para uma posição ingênua. Era como se eu tivesse na adolescência.
bem bobinha, sabe? Em relação ao outro, só buscando qualquer um que pudesse ser a minha companhia, já que eu tinha por 18 anos uma pessoa todos os dias. E isso eu senti muita falta no começo, porque era uma boa companhia, era um bom parceiro, né, de viagem, de conversa, enfim. E eu senti muita falta desse lugar. Eu sabia que não era falta dele, era falta do que ele simbolizava para mim. Era falta daquela parceria, era falta daquela companhia diária. Então eu voltei para o estado de extrema carência. E nessa posição de uma mulher carente é a posição onde a gente adquire essa postura de mulher ingênua. E eu ia percebendo o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, com a maturidade que eu tenho hoje, eu também entendi a necessidade de atravessar algumas coisas, mas de forma diferente, com consciência. Mesmo que eu tivesse que passar por aquelas situações, mas que eu passasse me analisando, me observando, colhendo pistas dos meus desejos inconscientes que estavam em cada escolha nova que eu fazia de parceiro. E foi quando eu decidi resgatar o livro Mulheres que Correm com os Lobos, dessa vez na nova versão de capa dura, maravilhosa, e que me ajudou de novo a retomar, e dessa vez com uma força absurda, com uma clareza, com maturidade, com consciência, a mulher selvagem. E a partir dessa consciência, a partir dessa clareza sobre a posição que eu ocupo hoje, e essa segurança que eu tenho hoje como mulher, é que eu decidi trazer esses contos, esse trabalho, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, para todas as mulheres que eu puder. Porque hoje eu sei olhar para cada uma com compaixão por tudo que eu passei e por todas as partes minhas que eu consegui resgatar. Eu sei que eu posso guiar outras mulheres a fazerem isso. E é isso, meus amores. Essa é a história da minha história com as histórias. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos também, né? Achei interessante recentemente, né, um homem me falar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ele citou uma passagem e eu fiquei assim, uau, porque é sobre isso. Esse trabalho é sobre o resgate do feminino. A gente fala da mulher selvagem, né? A Clarissa, ela traz aqui esse foco na mulher, mas a gente também pode trabalhar essa obra com os homens. E, aliás, é uma coisa que eu tenho muita vontade, de criar um grupo de homens para poder falar desses contos e perguntar para eles qual que é a leitura deles. Porque eu atendo casais e atendo separadamente, né? Cada um, eu não atendo o casal junto. E eu consigo observar, né, num mesmo evento, essa leitura diferenciada, nem certa nem errada. E como seria rico a gente poder ler os contos de Clarissa, na verdade não dela, né, mas os contos que ela coletou ao longo de 20 anos, que a gente pudesse ter também a leitura do homem e trazer o homem também para esse resgate desse aspecto feminino que habita nele, não só as mulheres, porque o meu trabalho não é um trabalho focado nas mulheres, o meu trabalho, eu digo, da Mayra, né, a minha missão no mundo. Hoje, para mim, é muito claro. A minha missão no mundo é ajudar esse movimento planetário que traz o resgate da energia feminina para o mundo, não só para as mulheres ou só para os homens. Que esse aspecto está em todos nós. Quem não sabe sobre o que eu estou falando, quando eu falo de aspecto feminino e aspecto masculino, eu vou trazer em breve alguns conteúdos sobre isso para ficar mais claro. Mas é importante esse entendimento. Então, eu estou convidando aqui homens e mulheres a fazer essa jornada da leitura desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. E quem tiver interesse, fala comigo, para que a gente possa fazer isso juntos, juntas, certo? E é isso, meus amores. Prazer estar aqui falando com vocês. Vou trazer mais vídeos, como eu já falei, sobre esse tema. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é @maira.engelman, né? E lá, que fica mais fácil, eu vou colocar depois na descrição aqui também todos os links, mas tem o Linktree que vem com o link para o meu podcast, é sobre isso.
tem o meu YouTube, que vocês estão aqui vendo, né? Então, tudo que eu for criando, eu vou colocando aqui na descrição para vocês, né? E esse trabalho de grupoterapia com mulheres eu vou iniciar em fevereiro, tá? Eu vou fazer um workshop gratuito no dia 1º de fevereiro, tá bom? Dia 1º de fevereiro de 2025, das 9 às 12 horas, num sábado, gratuito, online. Então, se você tiver interesse em fazer parte, deixa aqui no comentário, né? E aí eu entro em contato com você, tá bom? E é isso. E agora eu vou encerrar, porque eu adoro uma história, se deixar eu fico aqui contando história, mas já é o suficiente. Um beijo grande e muitas histórias para vocês. Tchau, tchau.